Não dá para fingir e você não desce vivo da cruz. E aqui está o que acontece. Você está prestes a assistir a uma verdadeira aula sobre o que acontece numa crucificação. A gente vai assistir esse trecho agora e no final eu volto aqui para ajudar você a entender a defesa do Dr. Gary Habermas. Crucificado? Sim, claro. Há evidência abundante disso. Morto? Eu acho que sim, mas espere um momento. Porque Pilatos, que sem dúvida tinha experiência com crucificações, ele ficou surpreso que Jesus já estivesse, realmente morto naquele momento. Então ele foi retirado. Agora, à luz de outras coisas que se tornaram conhecidas, existem possibilidades de algum tipo de reanimação. Agora, o próximo ponto, certamente temos evidências do sepultamento real. Bem, sim, temos evidências de que José de Arimateia planejava sepultar Jesus. E também temos evidência de que o túmulo estava vazio. Mas o que eu acho que não temos é evidência de que ele tenha sido ocupado. E essa é uma linha um pouco diferente que eu quero seguir em outro momento. Suponhamos que, de fato, ele tenha ressuscitado os mortos e estava por aí. Mas qual seria então o próximo passo? Presumivelmente, ele não é sepultado novamente. Presumivelmente, ele sobe ao céu. Agora, o que está envolvido nisso? O corpo deveria subir e, de alguma forma, desaparecer? Eu não creio que tenhamos qualquer informação sobre o que se espera que tenha acontecido ali. Para completar uma ressurreição, certamente nós precisamos ter uma morte e, presumivelmente, um sepultamento real. E então, outra etapa sobre a qual nada claro parece ter sido dito é essa. Ok, gostaria de reagir a isso? Sim, gostaria de reagir, em provavelmente 2 minutos ou menos. Ok, note que ele disse que Jesus foi crucificado. E você disse, eu acho que ele morreu, ou algo assim, né? Acho, mas não tenho certeza, ou acho... Mas vamos apenas analisar isso, algo assim. Bem, então Pilatos, ele estava morto, mas foi algo bem cedo. Sabe, Pilatos ficou surpreso com a notícia da morte. E, afinal, ele tinha, naquela parte rebelde do Império Judaico, ele tinha experiência em crucificar outras pessoas. O Habermas, isso está em Marcos 15. Eu falei, sim, deixe-me fazer uma pergunta. Você gosta de Marcos 15, certo? Uhum. Marcos é uma boa fonte. Ok. Deixe-me fazer alguns comentários sobre crucificação. Hoje sabemos muito sobre crucificação e o que acontece na cruz. Porque, bem, por alguns motivos. Infelizmente, algumas pessoas foram crucificadas na história recente. Mas vários médicos pediram, quer dizer, não vítimas, mas como voluntários, para serem crucificados. E eu conheço um desses médicos que pediu voluntários para subir numa cruz. E que eles descobriram foi o seguinte: você não dá para fingir. E eu sei que você não está necessariamente dizendo que Jesus fingiu, mas você não desce vivo da cruz. E aqui está o que acontece. Quando você está pendurado, nem precisa ser com pregos, nem mesmo com uma cruz, poderia ser um brinquedo de barras em um parquinho. Ficar pendurado o tempo suficiente, aqui está o que acontece. Nessa posição, com os braços acima da cabeça, o peso do seu corpo pressiona os músculos ao redor dos pulmões. Os músculos intercostais, peitorais e deltoides. E os mesmos músculos que você exercita quando levanta pesos, por exemplo. E eles comprimem seus pulmões. E quando o peso do seu corpo os puxa para baixo, a forma de aliviar isso é estando na posição baixa na cruz. Com os joelhos dobrados e o corpo inclinado. Você começa a sufocar e morre relativamente rápido se não conseguir fazer algo a respeito disso. E num experimento feito na cidade de Colônia, na Alemanha, feito por um médico há alguns anos, os homens que se voluntariaram foram apenas amarrados em tábuas de madeira, só isso. E eles perderam a consciência em, no máximo, 12 minutos. 12 minutos. Você não consegue ficar pendurado no brinquedo de barras por tanto tempo, mas, teoricamente, eles perderam a consciência em 12 minutos. Então, o que você faz na cruz? Os homens do experimento, eles estavam com os pés soltos. Se seus pés estão amarrados ou pregados,
Você se empurra para cima, entrando numa posição que alivia os músculos ao redor dos pulmões. Mas você não consegue manter essa posição por muito tempo, especialmente, mas ao empurrar para cima, você está lutando contra a gravidade. Está puxando o corpo para cima e é difícil continuar fazendo isso. Você basicamente se mantém vivo enquanto consegue continuar subindo e descendo. Quando não consegue mais se empurrar para cima, você cai para a posição baixa. E aí tudo termina relativamente rápido. Então, para um centurião não ter certeza que Jesus morreu na cruz, ele teria que ser tão ignorante sobre crucificações a ponto de achar que, bem, quando um homem está em pé assim, ele está morto. Se alguém está pendurado na posição baixa por, digamos, 15 minutos, ou melhor, 30 minutos, é quase certo que essa pessoa está morta. Agora, eu convido você a verificar isso. Foram publicados artigos, dezenas deles, em revistas médicas. Um deles, cerca de 15 anos atrás, foi publicado no Journal of American Medical Association. Neste artigo, 3 estudiosos, incluindo um patologista da Clínica Mayo, eles escreveram a certidão de óbito de Jesus. E eles disseram que ele morreu por asfixia complicada por choque e insuficiência cardíaca congestiva. Esse é o primeiro ponto. Segundo, era comum, e temos muitas referências a isso na história antiga, que os executores dessem um golpe final, por assim dizer, em alguém na cruz. E temos um caso em que alguém foi ameaçado com arco e flecha, temos um outro caso que o crânio de alguém foi esmagado antes de morrer. E aprendemos nos evangelhos, inclusive no de Marcos, na verdade, deixa eu corrigir, esse não é em Marcos, mas aprendemos que eles quebravam, sim, os tornozelos. E agora você pode entender por que eles faziam isso. Se você quebra os tornozelos, a pessoa não pode mais se empurrar para cima e ela asfixia. Eles não quebram os tornozelos de Jesus, pelo que nos é dito. Fomos informados de que o perfurado no peito. Temos 2 outros casos fora do Novo Testamento que as pessoas foram perfuradas. E nos foi dito que sangue e água saíram. A principal explicação médica é de que há um saco ao redor do coração, chamado pericárdio, que contém um fluido aquoso. E então esses médicos acreditavam, como muitos outros acreditam também, que isso é quase unânime entre os médicos que estudaram isso. Eles acreditam que ele foi perfurado no peito, ele foi perfurado no peito. Eles acreditam que foi perfurado no coração, porque é assim que extrai a água. Esse saco ao redor do coração. E nesse artigo eles concluíram que ele já estava morto quando a lança entrou no seu corpo. Mas se não estivesse, a própria ferida teria matado. Agora, para encurtar o último ponto, eu vou ser breve. Essas não são as principais razões pelas quais os estudiosos não aceitam hoje a teoria do desmaio. Quase ninguém acredita nisso. De fato, John Dominic Crossan, que não é amigo do cristianismo evangélico, ele é fundador e cofundador do Jesus Seminar. Ele disse que o fato de Jesus ter morrido crucificado é tão certo quanto qualquer fato do mundo antigo, né? Agora, por que você diria isso? Você tem asfixia, você tem a ferida no coração. Mas, em terceiro lugar, David Strauss, há 150 anos, disse que o problema com a teoria do desmaio é um problema lógico. E o problema é esse. Ninguém que estivesse fraco e doente e que pensavam estar morto, mas que depois apareceu, sabe? A gente já falou sobre isso. Se ele se mostrasse aos discípulos, o problema é que eles pensariam que ele estava vivo, mas nunca pensariam que ele havia ressuscitado. Se ele estivesse suando, curvado, com as feridas abertas de novo, sem sequer ter lavado o cabelo, pingando sangue, com um rastro de sangue ali atrás dele, eles nunca pensaram que ele ressuscitou. Pensariam que ele ressuscitou, mas apenas pensariam que ele estava vivo. E aqui que está o problema. E o Strauss, que aliás provavelmente foi o mais liberal dos liberais alemães do século XIX, Strauss disse que os discípulos chamariam um médico antes de proclamá-lo ressuscitado. Porque ele os convenceria de que estava vivo. Mas se não há Jesus ressuscitado, não há nada que anime a igreja. Nada sobre o qual os ensinamentos da igreja possam se basear. E se ele está vivo, ótimo, mas se não ressuscitou, se eles não acreditavam que ele ressuscitou, então não haveria base para uma igreja. Você poderia imaginar Pedro no canto da sala, quando Jesus estava ali cambaleando, e Pedro dizendo, um dia eu vou ter um corpo de ressurreição igual ao dele. Porque por mais de 20 vezes no Novo Testamento, para o bem ou para o mal, nós somos informados de que os crentes seriam ressuscitados como Jesus, mas não poderiam acreditar nisso se pensassem apenas que ele estava vivo e não ressuscitado. De qualquer forma, desculpe por ter demorado tanto na explicação, mas aí estão apenas algumas reflexões para você.
Antes da gente começar a analisar os pontos que o Gary Habermas traz aqui, eu quero trazer algo para vocês. Percebam que, não sei se vocês perceberam, que logo depois, né, ele ouviu ali os fatos históricos a respeito da ressurreição, o Anthony Flew, e ele não vai diretamente falando assim, olha, isso aí, esses fatos históricos estão na Bíblia, a Bíblia é um livro teológico, religioso, mas é um livro mitológico, é um livro que se relata milagres, a gente não considera nada de história dele. Não, ele não faz isso, ele sabe que a Bíblia é um livro histórico, ele sabe que Jesus é um indivíduo histórico, Jesus realmente existiu e realmente existem relatos de que ele foi visto, que ele morreu e que foi visto após a sua morte, foi visto vivo por algumas pessoas. Então, o que eu quero trazer para vocês com isso, destacar, é que essa ideia de que, porque está na Bíblia, a Bíblia não é fonte histórica, porque está na Bíblia, isso aí a gente não considera, isso aí, gente, com todo respeito, é só no âmbito popular que você encontra pessoas falando isso. A esmagadora maioria de pessoas no meio acadêmico que lidam com isso, sejam teólogos, sejam historiadores, sejam filósofos da religião, eles sabem que sim, existem ali fatos históricos e que principalmente a ressurreição, ela é a hipótese da ressurreição, né, que a gente trata isso como hipóteses, ela é baseada num conjunto de fatos históricos de que Jesus morreu e que foi visto depois de ter sido morto. Ele foi visto vivo por algumas pessoas. Então, nós cristãos apresentamos que a melhor resposta para esses dois fatos históricos é a ressurreição. O Anthony Flew, ele vai apresentar uma outra resposta, uma outra hipótese para esses dois eventos históricos. Mas, meus queridos, eu quero que vocês guardem o seguinte, são dois eventos históricos que precisam de resposta, tá? São dois eventos históricos que as pessoas estão pensando sobre eles. Não é só porque está na Bíblia que a gente descarta falando que nunca existiu, que não é histórico. Então, gente, esse foi um trecho do debate, de uma conversa, na verdade, foi um diálogo entre o Anthony Flew, que era, né, um filósofo ateu, talvez um dos principais militantes do ateísmo no século passado. No final da vida dele, ele chegou a assumir que existia realmente um Deus. Há pessoas que acreditam que ele se tornou, na verdade, um deísta, não um cristão, mas ele reconheceu que Deus existe. E o Gary Habermas, que é historiador, talvez a maior autoridade no tema de ressurreição atualmente. Ele é professor da Liberty University, onde eu fiz meu mestrado, né? Eu tive a oportunidade de ter aulas com ele, assistir aulas dele, e ele apresenta essa defesa aqui muito parecido. Você vai encontrar esse material mais completo da defesa dele num livro que ele escreveu com o Mike Licona. Infelizmente, a gente praticamente não tem livro do Gary Habermas em português. Então, nessa conversa aqui que está acontecendo no que eles chamam de Veritas Forum, que é uma conversa, né, que eles têm em universidades nos Estados Unidos, eles convidam sempre acadêmicos da área da religião para fazer essa interação entre fé e academia, tá? Os debates são sempre muito interessantes e eu vou trazer mais desses debates aqui para vocês vão saber que é do Veritas Forum. Então, nessa conversa aqui, o Gary Habermas é apresentado ali uma defesa dele, que são os fatos conhecidos a respeito da ressurreição. Vou trazer esse trecho para vocês futuramente. E é perguntado por Anthony Flew quais pontos daqueles fatos históricos ele concorda. E aí ele fala, né, o primeiro ponto que ele questiona ali é a questão se realmente Jesus morreu na cruz, e ele parece que ele vê como evidência de que Jesus não morreu na cruz o fato de que o túmulo foi encontrado vazio, né? Ele até questiona, será que realmente houve um sepultamento? E aí o Dr. Gary Habermas, ele já pega um ponto aqui e fala assim, peraí, de todas essas duas dúvidas, você concorda com algo que vai responder todas as outras, os outros pontos que você levantou, que é o seguinte, você concorda que Jesus foi crucificado. Então eu vou te explicar o que acontece numa crucificação, para você entender que não faz sentido acreditar que, uma vez sendo crucificado, a pessoa não morreu ali na cruz, né? Jesus não morreu na cruz. E ele apresenta isso em 3 pontos. Tem um terceiro ponto que ele apresenta no livro dele, né, que eu li com o Mike Licona, mas que eu não trouxe aqui, que ele não apresentou aqui, que é o fato da conversão de Paulo. Mas ele vai falar mais sobre isso mais para frente lá no debate, e eu vou trazer para vocês nessa conversa, né? E ele falou assim, olha, eu vou apresentar então para vocês... por que Jesus efetivamente morreu na cruz em 3 pontos. E o primeiro ponto que ele apresenta nessa conversa é o seguinte, ele mostra que a morte de Jesus na cruz é um ponto histórico bem documentado. Primeiro, ele apresenta que a morte de Jesus na cruz é
praticamente inevitável e é bem documentado do ponto de vista médico. Ele explicou que a morte por crucificação leva à asfixia. E a fisiologia da crucificação não permite a sobrevivência. As pessoas que estão crucificadas, elas não conseguem viver por muito tempo porque elas não conseguem se erguer para respirar. E que o simples fato de não se mover por 15 ou 30 minutos já é certo de que a pessoa morreu ali naquela cruz. Ele apresenta dados, né, entrevistas que foram, pesquisas que foram feitas pelo pessoal da Clínica Mayo, pela Medical Association também, e com essas evidências que ele traz ali, olha, ele fala o seguinte, olha, essa ideia dessa teoria da morte aparente ou teoria do desmaio, né, vocês vão encontrar com esses dois nomes, né, ou parece que Jesus morreu e não morreu e alguém desceu e tirou ele lá da cruz e cuidou dele, de certa forma, os discípulos cuidaram dele, ou ele realmente só desmaiou, né? E depois foi retirado o corpo dele e é por isso que o túmulo está vazio, né? Então, com os dados médicos que nós temos hoje, ele já mostrou assim, olha, isso não é possível ter acontecido. Segundo ponto que ele levanta é que Jesus é perfurado na lateral, né? Ele até explica que tem um saco ali em volta do coração que é chamado pericárdio e que ele contém esse líquido, né, que é sangue com água. E aí ele fala que o fato de Jesus ter recebido essa perfuração que alcançou, né, o coração já teria sido fatal, ou teria matado ele ali com aquela perfuração, ou teria confirmado, no mínimo confirmado a morte dele por asfixia. Agora, o terceiro ponto que é muito interessante é o seguinte, ele fala que do ponto de vista lógico não faria sentido que Jesus não tivesse morrido ou tivesse apenas tido uma morte aparente, ou seja, a teoria do desmaio, a teoria da morte aparente não faz sentido de um ponto de vista lógico. E então ele traz o exemplo do David Strauss, que era um teólogo liberal, né? Ou seja, não era alguém comprometido com a ortodoxia cristã, e ele explica pra gente que um Jesus machucado, semi-morto, não inspiraria a fé em um Salvador ressuscitado, com o corpo glorificado. Se fosse assim, os discípulos chamariam um médico e não iriam anunciar, proclamar a ressurreição de Jesus, e não daria base para o surgimento do movimento que é o cristianismo. Então, a conclusão que o Habermas quer apresentar ali para o Anthony Flew, para toda a plateia que está ali, que eu quero que você guarde isso em mente também, é que essa ideia de que Jesus não morreu na cruz, ela não é sustentada por evidências médicas que nós temos hoje, não é sustentada por evidências históricas e não é sustentada pela lógica. A morte de Jesus na cruz, como o próprio Dominique Crossan falou, lembrando que o John Dominique Crossan é um crítico do cristianismo tradicional, da ortodoxia, ele é um dos fundadores ali do Jesus Seminar, que acredita que, sei lá, 90% do Novo Testamento não deve ser considerado. Mas até o John Dominique Crossan afirmou que a morte de Jesus na cruz é tão certa como qualquer outro fato antigo pode ser. Agora, tem algo a mais que realmente... essa ideia da teoria do desmaio, que é justamente a questão do corpo ressuscitado e a fé da igreja. As implicações teológicas da ressurreição, a diferença entre aparecer e estar vivo e ressuscitado, isso é um fundamento para a esperança e para a fé da igreja cristã. Ou seja, negar que Jesus morreu na cruz é negar também evidências médicas, evidências históricas, evidências lógicas. E se você curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise, né, de acadêmicos falando sobre a fé cristã, se inscreva nesse canal, deixe aqui o seu comentário e compartilhe com alguém que você acredita que precisa conhecer esse tipo de conteúdo. Eu encontro você nesse vídeo aqui. Um grande abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.